Oi gente, esse vídeo é para mostrar para vocês todos os meus últimos recebidos de 2016, já que eu não sei se vocês perceberam, mas no final do ano não teve vídeo de recebidos, então na verdade eu uni os meus recebidos de novembro e dezembro, então se preparem porque tem muita coisa, tem troca, tem livro de parceria, tem presentinhos que eu ganhei, enfim, tem um monte de coisa, se preparem. Olha, eu vou começar pelas trocas. Eu fiz umas trocas muito incríveis no final do ano. Vou mostrar pra vocês quais são elas. Um livro que eu queria muito, faz muito tempo, que é a Stoner, do John Williams e da editora Rádio Londres. Gente, eu pago muito pau pra essa editora, sério. Eu tenho muita vontade de ter parceria com eles e eu não sei como fazer isso. Se alguém souber, me diz. Eu já mandei e-mail, eu já deixei recado no Facebook. Eles falam que vão abrir parceria, mas gente, nunca abre a seleção, ou se abre eu perco, eu não ouço falar, enfim. Eles têm um catálogo, gente, sério, que assim, absolutamente tudo me interessa. São livros mais diferentes, alternativos. Mas, né, fechando esse parênteses, voltando, Stoner, do John Williams. Esse livro foi publicado originalmente em 1965 e traz a história do William Stoner, que é um cara, né, filho de camponeses, né, de uma origem mais humilde, e ele trilha um caminho diferente na vida dele, ele ama os livros, né, e ele acaba se tornando um professor universitário. Então, esse livro, na verdade, acompanha a trajetória da vida dele, né, o casamento que teve vários problemas, né, uma relação complicada, o afastamento, né, com a família, as relações de amizade, o período da guerra. Então, assim, a gente acompanha muitos anos da vida desse cara até a morte dele. É um herói do cotidiano, né? É um livro que eu tô super ansiosa pra ler. A segunda troca foi esse daqui, Bertoba e Companhia, do Henrique Villa-Matas, da extinta editora Kozak Naif, que eu gostava muito, até hoje sinto. Esse livro é premiado e é desse escritor espanhol, Henrique Villa-Matas. E ele traz um personagem que é do autor Herman Melville, que é o escrivão Bertoba. Bertoba, ele trabalha em um cartório, né, em Nova York, e de repente, assim, ele é acometido por uma paralisia meio mágica, assim, que impede ele de continuar exercendo a função dele, enfim, de continuar fazendo o que ele faz, né? Uma coisa curiosa é que nesse livro o Villa-Matas coloca uma coisa que ele chama de síndrome de Bertoba, que é tipo a incapacidade, assim, de alguns autores, principalmente depois de ter conseguido sucesso, enfim, a incapacidade deles criarem novas obras. Ele mostra diversos casos dessa síndrome de Bertoba na literatura, ou seja, tipo, vários escritores que não conseguiram continuar escrevendo, e não só um bloqueio criativo, mas enfim, a incapacidade de continuar exercendo o que fazia. Mais uma troca, Mar Azul, da Paloma Vidal. Paloma Vidal é considerada uma das principais vozes, né, da literatura brasileira contemporânea. Então, né, minha curiosidade de ler alguma coisa dela é grande. Esse livro fala de uma mulher, né, já no começo da velhice, ela vive em um país estrangeiro e ela dedica a vida dela, assim, a atividades cotidianas, né? E a uma atividade, ela lê o diário do pai dela e no verso das páginas ela escreve as próprias palavras dela. É meio que tem uma mistura aí de passado e presente, tudo isso em meio a memórias, ao distanciamento, ao luto. Me parece ser um livro bem interessante, me parece ser um livro triste também, e eu mal posso esperar pra ler. E a última troca que eu fiz foi de um livro que eu tava querendo faz muito tempo, é um livro que virou filme e que eu não vi o filme ainda, mas é Homens, Mulheres e Filhos, do Chad Cochen. E tem o Ansel Elgort no elenco, né? Pra quem não lembra, ele fez o Gus de A Culpa é das Estrelas. Tem também a Jennifer Garner, o Adam Sandler. É um filme que eu quero muito ver, né? Apesar de que já ouvi coisas boas e ruins dele. É um livro que trata, assim, basicamente da sexualidade, né? De jovens, de adultos. Nessa era que a gente vive hoje em dia, né? Que é uma era da internet, do mundo virtual. O autor, ele traz uma série de personagens comuns, né? E ele revela as fraquezas dessas pessoas, as neuras, os pudores, as perversões, as inseguranças. E assim como na vida real, né, o comportamento dessas pessoas é muito influenciado pela mídia, pela internet. Então a gente tem desde adolescentes rebeldes ou deprimidos, obcecados por videogame, por magreza, até a mulher que não se sente desejada pelo marido, o pai de família que é viciado em pornografia online. E são personagens que, querendo ou não,
representam uma amostra do que a gente vê, assim, quando a gente olha tanto para nós mesmos como para o nosso entorno, né? Um livro que me parece ser muito interessante, daqueles livros que fazem a gente pensar, sabe? Bem, agora vamos partir para os livros de parceria, que tem mais um tantão de coisas. O primeiro deles foi em parceria com a Companhia das Letras, e foi esse daqui, Quem Matou Roland Barthes, do Laurent Binet. É uma espécie de thriller histórico, ele mistura ficção e realidade, e traz um pressuposto bem interessante. Ele coloca a morte, né, do escritor, crítico e filósofo francês Roland Barthes como não tendo sido um acidente, mas sim um crime. Né? Para quem não sabe, ele morreu por atropelamento. Isso não teria sido um acidente, segundo esse livro, mas sim um crime ligado a uma conspiração. E tudo porque o Barthes possuiria um manuscrito, né, que conteria a sétima função da linguagem, né? Ou seja, a última parte de uma teoria que seria capaz de convencer qualquer pessoa de qualquer coisa. Então, além do Barthes, esse romance traz outros personagens ilustres também, né? Outros filósofos, como Jacques Derrida, Michel Foucault. E qualquer um mesmo, pode ser o culpado desse crime que matou Roland Barthes. Bem, os próximos livros são de parceria com a Novo Conceito. Tem esse daqui, 7 minutos depois da meia-noite, do Patrick Ness. E foi o livro, sim, que inspirou o filme homônimo, que estreou agora no comecinho de janeiro. Essa história gira em torno do garoto Connor, que é um garoto de 13 anos. A mãe dele tá muito doente e, ao mesmo tempo, tipo, a vida dele é cheia de probleminhas, assim. Ele é ignorado na escola, exceto por um grupinho que fica provocando ele, enfim. E a avó dele, né, que é meio diferentona, assim, das avós comuns, vem passar um longo tempo com ele. Entre as coisas estranhas da vida do Connor, né, ele tem pesadelos diários e também, à meia-noite e 7 minutos, ele recebe a visita de um monstro que vem contar histórias esquisitas pra ele. Só que o Connor, ele não tem medo desse monstro em si, né? É assim do que o monstro quer, e esse monstro quer a verdade. Agora, que verdade a gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que esse livro mistura fantasia e realidade, fala também de perdas, de medos, da solidão e também de coragem. Aliás, esse livro ele veio num kitzinho, né? Veio com essa caixinha aqui, que diz: a verdade sempre aparece, é só uma questão de tempo. E aí, quando você abre a caixinha, vinha o livro aqui dentro e vinha também um lápis da Novo Conceito. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse lápis, bem legalzinho. Meio próximo da Novo Conceito foi esse daqui, O Amor em Primeiro Lugar, da Emily Giffin. Gente, por incrível que pareça, eu tenho vários livros da Emily Giffin e eu ainda não li nenhum. Mas assim, eu quero muito ler, vou tentar encaixar aí um espacinho na minha fila de leituras, porque afinal de contas, muita gente ama essa autora, e não deve ser à toa, né, gente? Traz a história de uma tragédia familiar, né, na verdade, que acaba mudando a vida de duas irmãs, que são a Josie e a Meredith. 15 anos depois, né, dessa tragédia, a relação delas não é mais a mesma, elas não conseguem se entender e a vida delas é marcada por uma tristeza muito forte, né, também por segredos, né, que acabaram afastando as duas irmãs. A trama, ela gira em torno, né, mesmo desse caminho, né, de libertação dessas duas irmãs, né, de deixar pra trás as dores e seguir adiante. Próximo, Um Gato de Rua Chamado Bob, do James Bowen. E sim, essa é a capa filme, né, porque vai ter filme. Esse livro, ele é inspirado, na verdade, na história real, né, é sobre esse músico de rua, né, o James, que ele acaba encontrando o gatinho Bob, por acaso, no corredor do prédio dele. Ele começa a cuidar desse gato, né, e desde então o gato nunca mais deixou ele, né, e eles sempre estão juntos. E, na verdade, essa é uma história de superação, né, da amizade desse homem e desse gato e como esse encontro, né, dos dois mudou a vida de ambos. Depois, gente, uma autora que eu amo, sempre falo, Cecilia Ahern, adoro demais. E esse livro, na verdade, é a estreia dela nesse gênero, né, distopia e também literatura young adult. Então, Imperfeitos traz a história dessa garota, que é a Celestine North. Ela vive numa sociedade onde a imperfeição é intolerada, é rejeitada. Todo mundo que faz algo que é julgado, considerado como errado, é tipo excluído, né, da comunidade, é marcado para sempre. Então, justamente por isso, a Celestine, ela tenta levar uma vida perfeita, né? Ou seja, ser a filha perfeita, a aluna excelente, ter um namorado perfeito. Só que um dia ela se vê numa situação meio diferente, aí ela precisa tomar uma decisão
que vai mudar a vida dela e a vida das pessoas em volta dela. Gente, eu nem preciso dizer que eu tô mega ansiosa pra ler esse livro. Eu tenho outros também da Cecília que estão na minha fila de leitura, ó, há muito tempo. Mas eu vou dar um jeito, a gente sempre fala que eu vou dar um jeito, mas eu vou dar um jeito, porque eu gosto muito da Cecília e eu acho que eu vou gostar muito desse livro. Bom, depois tem esses dois livros aqui, Eu Fico Louco e Eu Fico Louco 3, do Christian Figueiredo, né, todo mundo conhece. Eu vou falar primeiro de Eu Fico Louco, porque na verdade esse livro eu recebi no dia que eu fui na cabine de imprensa, na coletiva também, do filme, né, que foi em dezembro. Teve essa sessão, né, para jornalistas, enfim, blogueiros, para assistir ao filme antes de todo mundo. Adorei, gente, não achava que eu fosse gostar do filme assim, desse jeito, sabe? E aí esse dia foi incrível, né, na verdade, porque a gente acabou conhecendo, né, o elenco do filme, podendo conversar com eles, né. Pra mim foi maravilhoso, né, porque eu conheci algumas pessoas do elenco que eu já admirava, porque eu já falei pra vocês que eu adoro as novelas infantis da SBT, então tinha uma galerinha, assim, das Chiquititas que tá nesse filme, e aí eu falei, gente, que legal, né, eu vou conversar com eles, vou conhecer eles, foi muito bacana. Olha só, gente, tem autógrafo do elenco, então tem autógrafo do Felipe Bragança, que fez o Christian adolescente, tem da Giovanna Grigio, que faz a Gabi, né, no filme, e que ela era a Milly das Chiquititas, gente, não é tudo? Ah, é tudo, né? E tem também da Isabela Moreira, do José Vitor Pires. Só não tem, pasmem, o autógrafo do próprio Christian Figueiredo, que foi quem escreveu o livro. A gente ficou o dia inteiro lá e eu tava assim, muito apressada, tinha que ir embora mesmo, né? No horário que a gente conseguiu falar com o Christian. E aí não deu tempo, assim, mesmo, de eu esperar pra pegar o autógrafo. Nem a entrevista, né, com a pessoa, mas... é isso, então ficou faltando o autógrafo do Christian, né? Peninha. E antes de eu falar desse livro, só deixa eu falar uma coisa. Como eu fui, né, nesse evento, na coletiva e tudo mais, eu fiz aí uma semana com conteúdos especiais sobre o filme lá no final de dezembro, né? Então quem não viu, eu vou deixar o link pra vocês acompanharem tudo que rolou, porque teve coisas bem legais, teve entrevista com as meninas, com o Felipe, enfim. E agora falando sobre o livro, né? Eu Fico Louco, As Desaventuras de um Adolescente Nada Convencional, é do selo Novas Páginas, da Novo Conceito. Ele traz os relatos, né, do youtuber Christian Figueiredo sobre a vida dele, né, a adolescência dele também, porque ele sofria muito bullying no colégio, ele era aquele garoto que não pegava nenhuma menina. Então ele fala aqui de primeiro beijo, de virgindade, do primeiro amor também, e fala dessa zoação que ele sofria no colégio. E tudo tem um tom, assim, super engraçado, né? O mesmo tom do canal dele mesmo, né? Dos vídeos dele. Eu ainda não li esse livro inteiro, mas eu li, tipo, quase inteiro. Numa sentada, assim, sabe? Na livraria. Peguei pra ler. Garanto, gente, é bem engraçado, assim. Foi uma segunda surpresa, né? Porque, na verdade, o filme eu não achei que eu fosse gostar tanto, assim. E o livro também eu achei que ia ser, tipo, ok, sabe? Uma coisa assim, tipo... sério, assim, mas... É bem bacana, gente, eu gostei. Inclusive, até gostei mais do Christian, né? Depois que eu vi o filme, depois que eu li o livro. Então, vale a pena. E aí, Eu Fico Louco 3, né? Que também do Christian Figueiredo. É o livro secreto dos bastidores. Nesse livro, ele fala um pouco, assim, dos bastidores mesmo, né? Então, de tudo que o sucesso, que o reconhecimento proporcionou a ele. Fala também de encontros que ele teve com ídolos que ele tinha e como isso foi legal na vida dele. Fala sobre viagens, sobre projetos pra TV, como foi, né, que ele se sentiu quando ele pisou num palco de teatro pela primeira vez. Também fala um pouco sobre os bastidores da gravação do filme, e essa parte eu tô super curiosa. Ainda não li esse nenhum pedacinho, então... não sei de nada ainda, né, assim, tô falando que eu li na sinopse. Bom, existe também, né, gente, já que vocês viram Eu Fico Louco 3, existe um volume 2, né, mas é que o 2 eu não tenho. Fazer o quê? Olha só, gente. Pois é a plaquinha da Giovanna Grigio. Essa plaquinha eu peguei no dia da coletiva de imprensa, porque, olha só, tipo, as plaquinhas que estavam os nomes deles lá, né, depois da coletiva ficaram, tipo, jogadas num canto, assim, numa mesa. Ninguém veio retirar, né? E aí eu olhei a plaquinha e falei, por que não, né? E aí, engraçado, toda vez que eu penso nessa frase, por que não, geralmente acontece alguma coisa que não presta muito, né? Mas não, deu tudo certo, eu trouxe essa plaquinha pra casa e agora ela enfeita aqui meu quartinho da bagunça, que é este ambiente aqui, onde eu gravo os meus vídeos, onde tem a minha estante número 2, que a número 1 tá na sala,
Tem minha penteadeira, tem a minha poltrona que eu adoro, enfim, meu quadro da Frances Ha. Enfim, né, meu quartinho da bagunça, quartinho dos vídeos. E agora tem a plaquinha da Giovanna Grigio, que eu adoro, que eu achei uma pessoa super incrível, sabe? Eu gostava muito do trabalho dela e depois que eu pude conversar um pouquinho com ela, eu achei ela bem legal, sabe? Aquela pessoa que, com certeza, tipo, conversaria durante horas com ela. Enfim, gente, tinha que mostrar isso aqui porque, sério, eu coloquei no post que eu comentei isso, né, da semana do Eu Fico Louco no Livro Lab, que eu falei que, quando eu peguei essa plaquinha eu me senti aquelas pessoas que roubam cone na rua de madrugada, sabe? Tipo, porque eu não costumo fazer coisas muito erradas, sabe? Tipo, não mais, né, digamos assim. Fiquei feliz com essa aquisição, né, se eu posso chamar assim. Bom, gente, esse é o final da primeira parte dos últimos recebidos de 2016, porque acontece que ficou um negócio assim muito, muito extenso. Eu recebi muita coisa, gente, e pra não fazer um vídeo aqui de 1h30, é sensato dividir em dois, né? Então, bem, a primeira parte acabou, e aí convido vocês a conferirem a segunda parte, porque tem muitas coisas legais também, muitos presentinhos, enfim, muita coisa bacana. É isso, gente. A gente se vê nos próximos vídeos.